Na medida em que o suprimento é espiritual, para que ele retorne a nós, ele deve ser expresso espiritualmente. Há muitos exemplos dados pelo Mestre sobre como podemos lançar nosso pão sobre as águas. Para começar, ele nos diz para perdoar 70 vezes 7, para perdoar aqueles que de alguma forma nos ofenderam. Ele nos diz para orar por nossos inimigos e por aqueles que nos usam e nos perseguem inescrupulosamente. Isso não significa necessariamente aqueles que ofendem apenas você ou eu. Se ofendem nosso vizinho, eles estão nos ofendendo. Se eles ofendem nosso país, eles estão nos ofendendo. Se eles ofendem nossa raça, estão nos ofendendo. E, em última análise, se eles ofenderem este mundo de alguma forma, estão nos ofendendo, pois somos todos partes de um todo. Existe apenas um Deus, um Pai de todos nós, e todos somos irmãos e irmãs. E por essa razão, quem ofende um de nós, ofende a todos nós. Assim, então, sob esta lei de Cristo, somos chamados a perdoar aqueles que ofendem, a orar por aqueles que nos perseguem e abusam, e a orar por nossos inimigos mais do que por nossos amigos. Porque, se é que amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não são os publicanos iguais? Orai pelos que vos maltratam e perseguem-vos, para que sejais filhos de vosso Pai, que está em vós. Ser filho de Deus significa ser herdeiro de Deus, herdeiro comum de toda a provisão existente no céu. Mas só podemos nos tornar herdeiros das riquezas que Deus tem para dar na medida em que aprendemos a orar por todos os inimigos, tanto os nossos quanto os da humanidade, à medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem até 490 vezes. Teríamos que perdoar a 491ª vez, se tivéssemos perdoado 490 vezes? Orar por nossos inimigos e perdoá-los são duas maneiras pelas quais podemos lançar nosso pão sobre as águas. Dois caminhos, portanto, nos quais demonstramos nosso suprimento espiritual. Outra maneira de lançar nosso pão sobre as águas é fazer qualquer provisão para os órfãos, os pobres e os idosos, a fim de provar que amamos o próximo como a nós mesmos, e não apenas o vizinho que é de nossa própria natureza ou a casa religiosa. Nossos vizinhos são o povo de toda religião, todas as raças e credos, e, portanto, do nosso dízimo, devemos fazer alguma provisão para todos eles. Gratidão como uma evidência de receptividade. Há muitas outras maneiras de lançar nosso pão sobre as águas, mas a maior delas é a gratidão. A gratidão assume muitas formas. Como regra, por exemplo, é um sentimento de gratidão que estimula o envio de cheques para a Fundação Care, para fundações de pesquisa em tuberculose e câncer ou para alguma outra instituição de caridade favorita. Houve um tempo em que a gratidão foi expressa através do ato do dízimo, e foi ensinado que, pelo dízimo, uma pessoa expressava sua gratidão à fonte da qual derivou sua comida e conforto espirituais, e que normalmente significava sua igreja. Seu dízimo é feito a partir do sentimento de gratidão, é uma bênção para aqueles que dão o dízimo e para aqueles que recebem os frutos do dízimo. Mas quando o dízimo se torna mais ou menos uma barganha, um escambo ou um acordo percentual, descendo ao ponto em que uma pessoa espera que, se ela devolver 10% a Deus, ela terá 90% de volta, perderá sua eficácia. Deve-se ter cuidado para não doar o dízimo em troca de uma recompensa. Porque, se isso for feito, o dízimo se tornará uma proposta comercial e não uma experiência espiritual. Hoje, embora o dízimo ainda seja praticado entre os Mormons, os Quakers e outros grupos, em geral desapareceu e não é mais reconhecido como era antes, como um meio de expressar gratidão pelo que recebemos da fonte espiritual de nossas vidas.
Aqueles que redescobrem a alegria e o privilégio do dízimo e adotam o método que o Mestre ensinou de dar suas benevolências de forma anônima, sem deixar ninguém saber o que estão fazendo, logo aprendem que há um Pai que vê em segredo e que recompensa abertamente. Gratidão não é agradecer a Deus por qualquer coisa que tenhamos, ou por qualquer coisa que venha a nós, porque é uma falácia acreditar em um Deus que fornece somente para você ou para mim, ou envia coisas exclusivamente para nós. O Deus que adoramos é um Deus que é responsável por todos os bens nesta Terra e em todos os outros planetas que existem. Na minha opinião, gratidão encontra sua mais alta expressão na realização de Deus como a fonte invisível de tudo o que é visível. O sol, a chuva, rios, lagos, montanhas. Tudo isso existe como expressão de Deus, do seu ser infinito, da sua infinita abundância espalhada pelos filhos e filhas de Deus, nem pelos poucos favorecidos, mas para todos. O fato de tantos receberem tão pouco ou nada não tem a ver com Deus, tem a ver com sua receptividade individual, e eles só podem provar a quantidade de sua receptividade pela quantidade de pão que lançam sobre as águas. Gratidão porque os peixes estão no mar e pássaros no ar. Gratidão que há gado em milhares de colinas, que as árvores estão florescendo e mostrando a graça de Deus na exuberância de sua folhagem. Gratidão por tudo o que testemunhamos ao acordar, de manhã até a noite. Gratidão pelo fato de que a vida continua, dormindo ou acordada, e que mesmo quando estamos em repouso, o princípio da vida funciona para nós. O reconhecimento de Deus como a fonte de todas essas bênçãos é, para mim, a mais alta forma de gratidão, porque não há nada de pessoal nela. É simplesmente um sentimento de gratidão que a infinitude de Deus é onipresente para todos, e que todos nós compartilhamos em proporção à nossa própria receptividade. Não há favoritismo da parte de Deus. Deus nunca dá mais a um do que a outro. Deus não tem filhos favoritos. Deus não tem raça favorita. Deus não tem nação favorita. Pode ter havido um tempo em que alguns de nós acreditavam que certas nações eram melhores que outras, mas os últimos 40 ou 50 anos deveriam ser suficientes para convencer a todos nós de que não é sábio demais reivindicar virtude para uma nação contra outra. Seria difícil acreditar que Deus faz uma nação prosperar porque é tão boa e pune as outras porque elas são tão ruins. Ao viajarmos pelo caminho espiritual, aprendemos que não temos saúde ou abundância por causa de qualquer virtude própria. Quando vemos homens e mulheres bons e virtuosos sofrendo de uma doença ou privação, e, por outro lado, patifes a centenas abundantes em saúde e suprimento, é muito difícil acreditar a doutrina de um Deus que recompensa e pune. Meus muitos anos neste caminho demonstraram para minha satisfação que nosso suprimento está em proporção direta à nossa receptividade, isto é, ao grau de gratidão que expressamos na forma do pão colocado sobre as águas como benevolência, perdão ou oração por nossos inimigos. Porque então estamos expressando princípios espirituais. Há pessoas que dão grandes fortunas, algumas, é verdade, sem nenhum motivo oculto, mas muitas dessas não estão dando de acordo com princípios espirituais, porque são influenciadas principalmente por considerações pessoais em suas doações. É o motivo que é importante, não a quantia. É impossível medir o quanto alguém deveria dar para estar no lado certo de Deus, se a medida for feita em termos de coisas materiais. Não é a quantia dada, mas a quantia dada em proporção às posses imediatas de alguém que é a coisa importante. Provavelmente é por isso que a viúva que deu uma única moeda que tinha foi tão abençoada. A única medida é quanto amor é dado, quanta cooperação, quanto reconhecimento, quanto perdão, quanto dízimo,
quanto a oração secreta e quanto o dar em segredo, sem chamar a atenção para si mesmo. A semente deve ser nutrida em segredo. Neste ponto, chegamos a um dos princípios mais profundos e um dos menos compreendidos em todos os ensinamentos do Mestre, o princípio do sigilo. No Sermão da Montanha, Jesus ensina que devemos orar em segredo, não deixar que nenhum homem saiba que estamos orando e não orar para ser visto pelos homens. É importante lembrar que o Mestre nos diz que aqueles que oram abertamente recebem alguma medida do benefício aos olhos de seus semelhantes, mas perdem o benefício que provém de Deus. Eles perdem a graça de Deus. Ele diz que não devemos fazer a nossa esmola para ser vista dos homens, mas secretamente, não deixando a mão esquerda saber o que a mão direita faz. Então, temos uma escolha a fazer: buscar a aprovação do homem ou a graça de Deus. Há uma razão para isso. Através do ensinamento espiritual, a verdade, que é um sinônimo de Deus, de amor, do Cristo, é plantada em nós como uma semente. Se tal ensinamento pudesse ser comunicado em sua plenitude a qualquer momento, instantaneamente nos tiraria de nós mesmos e nos elevaria até o céu. Mas o ensino da verdade é apenas o plantio contínuo de sementes em nossa consciência. Quando é recebido em nossa consciência, não é fruta pronta para comer, desfrutar ou compartilhar com o nosso próximo. É apenas uma semente. E depois que a semente é plantada em nossa consciência, ela deve ser cuidada, nutrida, alimentada. Deve-se permitir que ela se realize, crie raízes, se abra e comece a florescer. É por essa razão que devemos manter essas joias da verdade encerradas dentro de nós, não compartilhá-las com ninguém, independentemente de quão próximo a nós possa ser. Porque, se assim fizermos, embora possamos ter a aprovação daqueles com quem é compartilhada, perderemos a graça de Deus. Um preceito difícil, sim, mas, no entanto, verdadeiro, porque isso seria dar o que ainda não nos pertence e ainda não é fruto, mas apenas uma semente. Isso não é muito diferente de cuidar de um jardim. Nenhum jardineiro pode plantar sementes em seu jardim e continuar escavando-as e distribuindo-as, e 6 meses depois voltar e esperar encontrar uma colheita. Não há nada lá, porque a natureza não teve oportunidade de trabalhar. Os processos secretos que ocorrem nas profundezas da terra não tiveram seu caminho com essas sementes. É da mesma forma uma semente da verdade plantada em sua consciência ou na minha, requer tempo para se elaborar, antes que ela possa entrar em plena realização. Enquanto está trancada dentro de nós, no escuro, há um processo acontecendo dentro de nós. Um processo espiritual invisível, muito semelhante ao período de 9 meses de gestação, necessário para o desenvolvimento da criança no ventre de sua mãe. O feto deve permanecer lá por todo o período de tempo, deve ser alimentado, deve ser permitido cumprir-se, e quando chega a hora pode nascer. Quer seja nossa gratidão a Deus ou uns aos outros, quer sejam nossas benevolências, quer perdoemos nossos inimigos ou oremos por eles, essas são as sementes da verdade que levamos dentro de nós mesmos, com as quais vivemos e praticamos, de novo e de novo, até que um dia sai o bebê, e já um bebê completo. Quando o nosso bebê da verdade está forte, então podemos começar a compartilhar e dar. Isso é o que nossos praticantes e professores estão fazendo. A verdade que se concretizou dentro deles tornou-se uma verdade demonstrada, que eles podem compartilhar. E é o fato de ter se tornado verdade demonstrada que a torna poderosa. Então eles são como o Mestre, de quem foi dito:
porque ele os ensinou como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele falou com essa autoridade porque teve longos anos, 30 deles, mantendo a verdade trancado dentro de si, não tentando pregar, não tentando ensinar, não tentando curar, mas apenas ponderando essas verdades dentro de si mesmo, ponderando, pensando sobre elas, vivendo com elas, praticando-as e sendo grato a elas. Então, quando ele estivesse pronto, ele poderia sair e demonstrar o que havia se tornado completo em sua graça espiritual. Muitas vezes, uma verdade se revela a nós quando estamos lendo um livro, meditando ou escrevendo. De repente, uma verdade que conhecemos intelectualmente se torna uma verdade viva, vital e realizada. E quando isso acontece, podemos sair e compartilhá-la, dando e compartilhando os sinais que se seguem. Eu adotei uma prática de nunca ensinar uma verdade que não tenha sido realizada e demonstrada por mim. Por muitos anos, os estudantes me perguntaram sobre o Sermão da Montanha. A minha resposta sempre foi que eu tinha lido, mas eu não entendia, e portanto não poderia explicá-lo. Em 1956, no entanto, uma compreensão plena me foi dada no meio de uma aula, enquanto estava sentado na plataforma. E durante o ano de 1956, aquilo que se revelou para mim foi distribuído em minhas aulas, porque agora se tornara uma verdade realizada. Não foi, evidentemente, divulgado publicamente por escrito, mas agora foi publicado como o livro Trovejar do Silêncio. Há verdades na Bíblia das quais ninguém tem o direito de falar, exceto aquelas que ganham vida em uma pessoa, provando e demonstrando a si mesmas de tal maneira que então alguém tem algo da Bíblia para compartilhar. Praticar e não fazer pregações. Se você puder sentir alguma correção em tudo que eu disse a você sobre esse assunto e começar a praticá-lo, você deve se lembrar também de mantê-lo trancado em sua consciência. Encontre algum período a cada dia para perdoar tanto os inimigos do mundo quanto os seus e orar por eles. Encontre algum período em cada dia para o dízimo de algum tipo ou de outro. Pratique deixar de lado uma quantia específica de sua renda para quaisquer benevolências que você queira apoiar, mas mantenha essas filantropias em segredo. Não fale sobre a verdade que você está aprendendo. Por exemplo, neste texto você recebeu 3 palavras: onipresença, onipotência e onisciência. Não fale sobre essas palavras, porque se você fizer isso, espalhando-as no topo da terra, ao invés de enterrá-las no chão. Em vez disso, tome essas palavras em sua consciência, pondere-as e, toda vez que alguma evidência de uma forma errônea de poder se apresentar a você, compreenda dentro de si que isso não pode ser verdade, se a onipotência for verdadeira. Toda vez que algo se apresenta a você de uma natureza errônea ou destrutiva, perceba dentro de si que, à luz da onipresença, essa presença não pode ser. Sempre que qualquer tentação vier até você para ir a Deus e lhe dizer algo sobre seus problemas, traga imediatamente para o seu pensamento a palavra onisciência, todo conhecimento, toda sabedoria. Lembre a si mesmo que Deus sabe tudo. Trabalhe com essas 3 palavras conscienciosa e continuamente, mas, acima de todas as coisas, em silêncio e secretamente, até que tenham tido tempo e oportunidade para criarem raízes em você e se apresentarem como um bebê maduro. Então, você entenderá o significado da Imaculada Concepção e o nascimento virginal. Você entenderá que toda concepção é espiritual. Ideias da verdade são concebidas dentro de você. Eles são como sementes com as quais você planta e trabalha, até se enraizarem dentro de você. Reflita sobre elas e regozije-se com elas.
até que um dia você encontrará essas sementes da verdade como o nascimento virginal. Então será com sinais se seguindo, com alegria e com canto.